culpa é sempre um processo de paralisação da vida. Mesmo porque a culpa é um processo de neurose em nós. É um processo de acusação interior, né? Que ao invés de nos mover para consertar aquilo que a gente fez de errado, ela nos mantém no amargor daquilo que a gente fez errado. Você já deve ter se sentido culpado em muitos momentos da sua vida. E se você analisar comigo, talvez você chegue a essa mesma conclusão. Que toda vez que você se culpou, você se travou, você se impediu de ir além, justamente no processo de amargurar o erro cometido. Diferente do arrependimento. A gente já fez aqui essa distinção, mas vale a pena mais uma vez a gente lembrar. O arrependimento é diferente da culpa, porque ele nos move para fazermos alguma coisa em relação àquilo que a gente fez de errado. Se eu estou culpado por uma situação, é possível que eu fique paralisado nessa culpa o resto da minha vida. E cada vez que eu me recorde do erro cometido, esse processo de culpa me venha como forma de acusação interna que me retira a autoestima, que me retira o prazer de ser eu mesmo, que me coloca num lugar estranho dentro de mim mesmo, que parece muito mais uma prisão, alguma forma de aprisionamento, de porão da existência, digamos assim. Diferente do arrependimento, que nós poderíamos dizer que ao invés de porão, como é a culpa, são janelas que se abrem para que a gente possa ver a vida de um jeito diferente. E aí você pode distinguir comigo. Quando você se sentiu culpado, você se sentiu destruído. Mas quando você se sentiu arrependido, você se sentiu com vontade de fazer diferença, de modificar o ato. Está vendo como é tênue, mas é profundo e é essencial nós fazermos essa distinção. Quando eu me culpo por aquilo que eu fiz de errado, eu corro o risco de continuar errado, me amargurando por não ter conseguido fazer certo. Mas quando eu me arrependo dos meus erros, eu me movo para ir em direção a estes erros e então consertá-los. É como se você julgasse hoje, na prisão, alguém que se reconhece culpado dos erros. Alguém que a justiça considerou culpado por aquilo que fez. Na prisão, ela não tem condições de modificar o que ela fez. Na prisão, ela vai apenas amargurar na solidão daquela cela a certeza de que ela errou. Diferente se nós tivéssemos um outro sistema, ou quem sabe se nós tivéssemos uma humanidade para isso, né? A gente sabe que também é difícil. Se nós conseguíssemos fazer aquela pessoa, ao invés de sentir-se culpada dentro da prisão, ela pudesse sentir-se arrependida em algum outro lugar que não fosse uma prisão, mas que pudesse representar para ela uma oportunidade de refazer a sua vida. É assim que trabalha, por exemplo, todo o processo de recuperação de drogados. Nós não queremos que o drogado se sinta culpado por aquilo que ele fez com ele. Mesmo porque se ele ficar amargurando o tempo de drogas, o tanto que ele se intoxicou, o tanto que ele prejudicou a sua saúde, dificilmente ele vai conseguir sair disso. Agora, se a gente conduzi-lo a um processo de arrependimento, ele certamente tomará a sua vida nas mãos e vai decidir por viver diferente. Porque o arrependimento é de Deus em nós. É processo de Deus na vida humana. Ao contrário que a culpa é muito mais um processo do diabólico. Não é verdade? São tantas as estruturas diabólicas que estão prontas para nos acusar. E Jesus já dizia isso de maneira muito bonita, que o diabo é o pai da acusação. Tudo isso está implícito nas palavras de Jesus quando ele demonstra que a sua vida, o seu jeito de ser, o seu ensinamento, não é para trazer condenação ao ser humano. Mesmo porque a gente já se sente condenado de tantas coisas, não é verdade? E se em algum momento a igreja, o discurso cristão, por razões históricas, tornou-se instrumento de culpa e acusação, nós não queremos mais isso. João Paulo II inaugurou um tempo bonito demais na igreja, de reflexão, de trazer cada vez mais a clareza dessas janelas que se abrem, para nós entendermos que o processo de Jesus em nós é a misericórdia. E o Papa Bento XVI começou o seu pontificado assim, dizendo que Deus é amor.
Nós não queremos ser os pastores da condenação. Nós não queremos ser aqueles que trazem esta notícia desagradável de que nós estamos condenados, de que eu estou condenado, de que você está condenado. Não. O nosso discurso tem que ser para mexer na sua cabeça, no seu coração, na sua consciência, não para que você se sinta culpado daquilo que você fez, mas que você se sinta arrependido. Michel Foucault, um grande escritor francês, escreveu uma obra preciosíssima que se chama Vigiar e Punir. E ele faz uma crítica severa a todas as instituições que se prevaleceram no tempo por força da culpa, por força daquele sentimento ruim que as autoridades provocavam no coração de seus subalternos para que eles se sentissem culpados e, sentindo-se culpados, eles pudessem ser fiéis às suas autoridades. Não é isso que nós queremos. Pode ser que você tenha sido educado num sistema educacional altamente repressor, que imputou dentro do seu coração o conceito de culpa como absolutamente necessário para você viver, para você ser disciplinado. Não. A carta de São Paulo aos Gálatas é uma das traduções mais perfeitas do conteúdo da essência do cristianismo, que é justamente a liberdade. Deus quer provocar em nós a liberdade, a capacidade de sermos livres. E nenhum ser humano que se sente culpado pode ser livre, porque a culpa nos trava, a culpa nos segura, diferente do arrependimento que promove em nós uma liberdade para a gente ir em busca de tudo aquilo que a gente precisa buscar para modificar o nosso coração. Quem sabe hoje este programa possa nos ajudar assim, a retirar do nosso coração todo o processo de culpa e nos ajudar a entender todo o processo do arrependimento. Fez alguma coisa de errado hoje? Não vá se sentir culpado por isso. Não vá amargurar a sua noite de sono, não vá perder a sua noite de sono sentindo-se culpado por aquilo que você não acertou no dia de hoje. Mas vá dormir arrependido. O arrependimento já vai provocar dentro de você um bem-estar, eu garanto. Porque o arrependimento já é o primeiro passo do perdão. Toda vez que nós machucamos alguém e a gente se arrepende do quanto machucou o outro, de alguma forma nós já começamos o processo do perdão, que tem duas vias. O perdão que eu dou a mim mesmo por ter sido fraco naquele momento, por não ter agido de um jeito certo, e o perdão que eu dou ao outro. É sempre assim. Se eu sou machucado, eu preciso viver as duas vias do perdão. Perdoar a mim mesmo por ter sido fraco, por ter me deixado abater pela maldade do outro, porque é um processo inconsciente, mas acontece isso com a gente, e também ser capaz de olhar nos olhos do outro e conceder a ele também o direito de ser fraco. Este é um programa de gente fraca, mas é um programa que nos ajuda na fraqueza a descobrir a fórmula que nos vai ajudar ainda que seja um pouquinho de fortaleza nessa vida, que faz bem a todos nós.